Fala galera, Feliz Natal, boa noite aí, uma excelente noite de Natal para cada um de vocês. Cara, eu quero mostrar aqui agora a camisa do Flamengo, o manto jogo 2 criado pelo Felipe Design. Tá lá no nosso Insta, a galera tá comentando, foi um espetáculo, cara, foi uma explosão, uma explosão. E aí o pessoal questionando por que que a Adidas não faz umas camisas tão bonitas como essas que o Felipe Designer tem sugerido, com as taças, as 4 taças da Libertadores num degradê na camisa, né, com os anos que o Flamengo foi campeão, 81, 19, 22, 25, com os 4 troféus, com vários desenhos, as cidades onde o Flamengo foi campeão. Cara, tá espetacular. Tá espetacular. Trabalho fantástico do designer, que a Adidas, né? Muitos torcedores pedindo que a Adidas reconheça esse trabalho e aproveite e faça, né, como se fosse uma ação, né, criando esse manto com a ideia do torcedor. Ficou muito top. E esse ano que o Flamengo teve, esse ano mágico, 2025, o ano de mais títulos da história do Flamengo, né? Pode não ter conquistado o Mundial por detalhe, mas em quantidade de títulos é o maior ano da história do Flamengo. É, cara, merece tá ali representado na camisa. O Flamengo que vai ter aí pet de campeão brasileiro, pet de campeão da Libertadores para utilizar, estava utilizando pet de campeão da Copa do Brasil. Então o Flamengo não para de utilizar pet que o Gabigol adorava, né? Mas vocês estão vendo aí as imagens da camisa, é espetacular. E se o Flamengo, né, com a Adidas aí lançasse uma camisa dessa, pô, seria sucesso total de vendas. É um pedido aí de muitos torcedores que a Adidas escutasse um pouco esses designers e vou falar para vocês, um espetáculo de manto, né? Espetacular. É, a gente tem aqui também outras situações para falar, né? A gente vai falar daqui dos possíveis presentes de Natal atrasados, né? Que podem chegar para o Flamengo. A gente tem aqui também a questão do Marcos Braz, tá? Que pode ser aí o substituto do Fabinho Soldado no Corinthians, tá? Então o Corinthians já teria iniciado aí o planejamento para 2026, com a possível aí. Estão dizendo que já está confirmada a saída do Fabinho Soldado, tá? Executivo de futebol. É provável que ele saia, e aí nos bastidores aí o nome que tem surgido entre a mídia corintiana é o do Marcos Braz, que subiu o Remo para a primeira divisão do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro. Então o atual diretor do Remo é um dos mais comentados aí para assumir o Corinthians, né? Ele é rubro-negro, mas é profissional, né? Então ele tem uma trajetória aí de destaque no Flamengo de 2019 a 24 e pode pela primeira vez estar indo enfrentar aí, já deve enfrentar o Flamengo pelo Remo, né, no Campeonato Brasileiro. E enfrentaria o Felipe Luiz, que ele foi quem colocou no Flamengo, o Bap, o Boto, pessoas com quem o Boto ele não trabalhou, mas o Bap, por exemplo, ele chegou a trabalhar no Flamengo, né? Tiveram juntos lá no Flamengo. Então, é um nome aí que está bem cotado entre as opções analisadas pelo presidente Osmar Stabile, né? Então, o Marcos Braz teve um papel importante aí para subir a equipe paraense à Série A de 2026. Tem proposta de renovação, mas ainda não definiu o futuro. Até falo com ele, posso perguntar aqui como é que vai ser, tá? Mas o Corinthians está aí nessa possibilidade, tá, de contratar o Marcos Braz, tá? Tem outros nomes aí também que o Jorge Nicola traz, que são Paulo Pelaipe, atualmente no Grêmio, ex-Flamengo também, Alessandro Brito, né, que exerce a função de executivo no Botafogo, mas esses aí não avançaram, tá? E aí tem outros nomes aí que estão sendo cogitados, tá? A saída do Fabinho Soldado do Corinthians é que pode abrir essa possibilidade do Marcos Braz enfrentar o Flamengo já na Supercopa em janeiro, dia 24 de janeiro, a definir o local, o estádio. Olha,
A gente tem aí muitos portais, né? A Tupi, por exemplo, a Rádio Tupi, trazendo que o Tati Castellanos realmente voltou à mira do Flamengo. Na verdade, ele nunca saiu, tá? Só que fechou a janela, o Flamengo está esperando o momento, agora vai abrir de novo, o Flamengo vai atrás. Né? Inclusive, já procurou, a Raíza Simplício trouxe, né? Jogador está atuando na Itália, interessa ao Flamengo, já é confirmado. Então o Flamengo voltou aí a monitorar, fazer a sondagem, saber se ele tem interesse de vir jogar no Flamengo. Tenta agora avançar as conversas com o jogador e com o time italiano. A gente já trouxe aqui que realmente ele pode estar aceitando aí jogar no futebol, voltar para o futebol sul-americano. O Flamengo manteve contato com a Lazio aí, e com representantes do Castellanos e até autorizou o diretor José Boto a viajar à Itália para tratar diretamente das negociações. Então o Flamengo já autorizou, o BAP, né, a diretoria já autorizou o Boto, tá? O Felipe também quer esse nome, conta com esse nome para essa contratação. Então o Boto já recebeu a autorização para ir até a Itália, tentar fechar o negócio, ter reunião, né, na Itália, para contratar o Castellanos, tá? O segundo aí a matéria da Tupi, né? Tupi, da Rádio Tupi, online, o José Boto já tem autorização para viajar à Itália para tratar do negócio do Tati Castellanos. A Lazio teria pedido 30 milhões de euros, o Flamengo tenta pagar um pouco menos, uns 25, tá? 20 a 22 e mais metas e tudo mais. Internamente ainda não houve uma proposta oficial formal à Lazio, a informação que a Tupi traz. Conforme apurado pela Rádio Tupi, Castellanos teria dado sinal positivo para o Flamengo em 2026, demonstrando aí abertura pessoal para atuar no futebol brasileiro. Um ponto de dificuldade, segundo a Rádio Tupi, é o custo elevado da transferência, mas isso o Flamengo tem dinheiro de sobra, que já manifestou aí que o atacante não está à venda facilmente e que valores abaixo do pedido não são considerados. Então, o Flamengo pode ter que pelo menos tentar chegar nos 30 com metas ali. Recentemente, fez cerca de 29 partidas em 2025, marcou 7 gols, 6 assistências, média de participação em gol, uma participação em gol a cada 166 minutos jogados. Estatísticas anteriores incluem 22 gols e 9 assistências em 85/97 partidas na equipe italiana desde 2023. Tá? Valor de mercado, segundo fontes, o valor dele gira entre 25 e 35 milhões de euros. O Flamengo não vai chegar nos 35, nem nos 30, eu acho. Chega no máximo a 25, variando conforme o desempenho e interesse dos clubes. O Flamengo entende que seria um bom reforço aí após a saída do Juninho para o Pumas do México, um upgrade, né? Eles entendem que o perfil técnico do Tati Castellanos combina com o Flamengo, movimentação entre linhas, finalizações dentro da área, participação ativa nas transições ofensivas, tá? Encaixe técnico também no Flamengo de Filipe Luís, tá? Então, jogar centralizado como referência no ataque, alternar com movimentos de pivô e infiltração, combinar com pontas mais velozes e meias criativos, tá? A chegada de um centroavante com perfil de gols e assistências pode diversificar as opções ofensivas e gerar concorrência para o Pedro, que é exatamente o que o BAP falou, tá? Que ele quer que tenha concorrência em cada uma das posições, tá certo? Então, o Tati Castellanos é um nome aí muito interessante para esse ano de 2026. A gente viu aqui a matéria também do 90 Minutos, falando dos presentes, né, que o Flamengo quer, né, o Flamengo quer aí, a gente coloca aqui a volta de Vini Júnior e Lucas Paquetá, ou um dos dois, mas não vai ser agora, né, gente? Não vai ser agora. Presentes de Natal, contratações, Filipe Luís ficando muito tempo, contrato vitalício para Arrascaeta, então sai fora a Europa, para a Europa não contratar os Carrascal e companhia. São ótimos pedidos de Natal, mas algumas contratações tops também, além da permanência do Filipe Luís, serão importantes. A gente já trouxe aqui que o Boto vai continuar e o Felipe também. Isso deve ser anunciado logo após o Natal. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.
Valeu. Feliz Natal, hein? É hoje. Feliz Natal, uma excelente noite de Natal para cada um de vocês.